Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando nossos estudos das quintas-feiras. Hoje vamos iniciar o capítulo 19, As Cruzadas e o Fim da Idade Média. Já estamos chegando quase no final do livro, né? Então, vamos ouvir essa prece aqui para iniciar. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado ou iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e minha vida aos Teus cuidados, que assim seja. Que assim seja. Hoje, gente, então nós vamos, como eu disse há pouco, vamos começar as Cruzadas e o fim da Idade Média. Então, desde o início do catolicismo, podemos dizer, a lei a Palestina, aquele pessoal ali, recebia naturalmente os cristãos que queriam lá conhecer onde Jesus viveu, morreu, né? E nessa época, que ele estava aberto, era dominado ali pelos árabes, né, de Bagdá, capital do Iraque atualmente, né, e do Egito, que não tinha problema nenhum, eles aceitavam a peregrinação naturalmente. Só que a briga, os turcos tomaram a região por guerra e proibiu que os cristãos fossem, os católicos, fizessem as peregrinações. Aí começaram então as contendas, porque a gente pensa que quem iniciou primeiro foram realmente os turcos, né? E antes estava tudo em paz, de repente tomaram, porque eles brigavam entre eles também, turcos e os outros árabes lá. Então houve esse início. Então, o que era a cruzada então? Naturalmente é uma forma de peregrinação e penitência, que as pessoas iam devagarzinho e que se tornou um movimento cada vez maior, porque eles achavam que o fim do mundo estava chegando. Então eles tinham que devagarzinho fazer, indo lá e devagarzinho. E essas expedições eles faziam para ganhar a salvação, para não ir para o inferno. Então, olha para ver como tem uma igualdade. Os árabes não viajam a Meca uma vez na vida, tem que ir lá para fazer, andar na Caaba e volta da Caaba lá. Então aqueles que achavam, principalmente aqueles que tinham dinheiro, que tinham poder, tudo, eles, não, vamos lá, que a gente vai receber a absolvição dos nossos pecados e não vamos para o inferno. Então tornou-se um dogma praticamente, tinha que ir lá. Quando viu que foram tolhidos, que não podia mais, aí começaram as primeiras contendas, né? Então, que não chamava cruzadas no começo, chamava Guerra Santa ou também peregrinações. Primeiro peregrinações, depois Guerra Santa, e o pessoal foi indignando os cristãos, querendo ter a salvação, de visitar onde o Mestre viveu, né, e morreu, e ao mesmo tempo sendo proibidos de ir lá. Então surgiu essas peregrinações, Guerra Santa, e depois tornaram-se cruzadas. Por quê? Porque a maioria dos cavaleiros carregava a cruz nas suas
roupas. Então tinha o símbolo da cruz, então cruzada, para dizer que eram cristãos que estavam indo para lá. Então, tanto que é que os cavaleiros templários, da Ordem dos Templários, usavam também a cruz como o símbolo deles. É uma capa, né? É uma capa branca com a cruz, né? Identificação. É a identificação, né? Então a primeira peregrinação, assim, meio na força, quer dizer, vamos lá, vamos ter que deixar. Mas foi sem programação, sem aquela estrutura militar, nada, né? Foi em 1096, né? A primeira foi liberada por Pedro, o eremita, que era um monge, o primeiro que começou a levantar o povo, vamos lá, nós precisamos ir, né? E ele tinha uma oratória muito inflamada, muito daquela que motivava as pessoas. Então, esse dom é muito importante, né? Então, uma multidão ele reuniu e foram marchando para a Terra Santa, mas marchando como, né? Sem estrutura nenhuma, sem preparação. E em bando mesmo. Um bando. Indo por aí. Vamos lá, vamos para ver o que dá. E deu ruim. Então, sem arma, sem proteção, sem preparo. E eles eram tão bonitinhos que quando eles passavam, eles saqueavam, sabe? Saqueava tudo para ter comida, tudo, um pedido saqueava. Então, olha, você vai rezar e está indo. Arrastão, palavra exata, fazendo arrastão, né? Tudo que passava. Não tem como produzir nada, né? Não. Agora o mais interessante, que nem saíram da Europa. Foram os búlgaros, né? Lá onde é a Bulgária hoje, eles saíram, já liquidou a fatura antes deles chegarem na Terra Santa. Então, Antes não chegaram? Não chegaram aí, não chegaram. A primeira? É a primeira. Tanto que ela não é reconhecida como a primeira oficial, porque foi feita de qualquer jeito e não saiu da Europa, não chegou até. Mas não chegou por quê? Oi? Mas não chegou por quê? Porque os búlgaros, os europeus lá, não deixaram, porque eles estavam saqueando. Saqueavam, então pegaram e já destruíram ali, acabou com a farra antes de chegar. Né? Já arranjava o inimigo no caminho. Exatamente, arrumaram o inimigo no caminho, né? Então essa foi uma peregrinação, podemos dizer, que não chegou até a Terra Santa. Né? Agora a primeira, né, oficial, cruzada ou cruzada dos cavaleiros, que chamavam também, conseguiu chegar à Terra Santa, bem equipada, organizada, com a ajuda do Império Bizantino, né, que desejava reaver as terras que os turcos haviam tomado deles também. Então tudo isso aí foram interesses, né, não tem nada a ver com a religião também. O Império ajudou, vocês ajudam vocês, mas vou tomar as terras que eles tomaram de volta, que é de volta as terras que os turcos tomaram. E aí os cruzados então conseguiram tomar Jerusalém e a maior parte da Terra Santa. Uma transação política mesmo. Política. Então, aliás, como tudo, né? Como tudo, né? Que vigorava nessa época. Mas aí eles foram tão interessantes que o Império Bizantino falou: eu ajudo, vocês vão devolver para mim a terra do turco. Pergunta se eles devolveram. E aí o que aconteceu? O Império Bizantino tirou o apoio, já que ele deu apoio para eles devolver as terras que eles pertenciam antigamente para o Império Bizantino. Não deram, tirou o apoio, né? E que, lógico que os infiéis, né? Nova tomada, o que resultou mais tarde na nova tomada de Jerusalém pelos infiéis. Os turcos de novo tomaram, e foi essas brigaiadas que a história geral traz para nós, uma boa, né? Então, Emmanuel conta para nós aqui no livro que quem organizou isso foi Godofredo de Bouillon, né? Que ele recusou o título de rei de Jerusalém, de coisa tão boa, aceitando só ser chamado defensor do Santo Sepulcro. Então, ele, interessante, porque ele era uma coisa que foi tocado, ele achava que, foi de grande insistência, né? Ele achava que não era digno de receber aquele título, né? Uma vez que o mestre, o que recebeu lá? Apenas infâmia, foi morto, supliciado. Então ele achou que aquilo ali não estava legal para ele receber um título de rei de Jerusalém, né? Agora,
Ele foi muito interessante. Ele fundou 2 ordens, muito interessantes. A Ordem dos Hospitalários Isso. e a Ordem dos Templários. Então vamos ver o que é isso? Que Emmanuel faz aqui, só diz pra gente que ele comenta que criou essas 2 ordens. Ordem religiosa exclusivamente militar. Militar. Então, os Templários, né? Ou Ordem do Templo foi fundada em 1128 durante o conflito de Troyes por Hugo Tayens e Geoffrey de Saint-Omer. Então, qual o objetivo da ordem? Era proteger os peregrinos que iam a Jerusalém. Esse foi o sentido deles. Porque nem todos os peregrinos que iam eram militares. Ia pessoas simples, do povo, que ia para fazer peregrinação, como faz hoje os lugares sagrados, Aparecida, Fátima, Lourdes, na França. Então, pessoal, então vinha a proteção. Então, os cavaleiros templários, só que aí foi deturpando, né? Foram aumentando o poder muito, muito mesmo. Então, e mais tarde, eles passaram a participar das batalhas. E o mais interessante, foram um dos fundadores do atual sistema bancário. Então você tinha dinheiro. Para não ser assaltado, você depositava para eles aqui. Ia, uma ordem te dava um cheque, chegavam lá, os da ordem já tinham, pegava ali e vice-versa. Então foi o primeiro transação bancária já que eles foram, por isso foram ficando muito ricos. Por quê? Porque tinha os juros também, né? Já começou tudo lá. Então nessas transações ela foi ficando poderosa. Que até que um Papa estava tão que acabou com elas, né? E eles se tornaram até uma seita secreta, né? Que dizem que até hoje existem os templários, que têm as suas reuniões mais secretas do que a da maçonaria, que levam, tem tudo aí, que tem o Santo Graal, aquilo ainda está escondido, tudo isso aí, tudo aquela coisa, aquelas fortunas que está tudo hoje. Tudo leva a crer, então, que eles fazem parte das 12 famílias poderosas do mundo que tomam conta do dinheiro do mundo, né? Que são só 12 famílias. Né? E os castelos dos templários também, porque eles vinham com muito dinheiro, esses nobres que vinham da Europa para o Oriente, com muito dinheiro. E onde eles iam passando, por isso que os turcos ficaram antipatizados com eles, porque eles vinham onde eles passavam, eles iam tomando a terra, não era de ninguém. Lá eles iam ficando, e os castelos são fabulosos. Não, aí foi muito o desvio do objetivo Sim. mesmo espiritual das não cruzadas foi indo por água abaixo. Depois teve a cruzada das crianças também, foi a 4ª. Teve muita coisa que isso aí foi deturpando, né? Além de militar, passaram a ser banqueiros também, né? Transações. E às vezes emprestavam para os reis ficavam devendo para eles também, então foi criando era forte mesmo. Vocês já viram como que junta tudo essa parte, o poder do dinheiro no cristianismo, parece que tem uma coisa que chama a gente para ganhar dinheiro em função do cristianismo. Tem o filme das cruzadas, que é muito interessante, vale a pena ser visto. E tem um que entrou na Netflix também, sobre os templários também. Atual, muito interessante. Na net, né? Na net, Agora, lógico que esse poderio, né, não agradou Filipe IV da França, lógico, né? Que ele foi o rei que prendeu e suprimiu os cavaleiros templários no seu reino. Então, na França, eles foram proibidos de atuar na França. Então, o que a ordem atraía? Né? Atraía homens desejosos de conciliar a vida espiritual e a militar. Então tinha todo um ritual também para entrar, não é qualquer um que chegava, não, é um ritual iniciático também, do mesmo jeito da maçonaria, de outros era a fidelidade à cruz, eles davam a vida em função daquilo, né? Morrer pela causa, né? Então isso aí também é um fato. E esse sistema bancário é muito semelhante ao que já está tendo hoje
É o que eu falei há pouco, em Londres, um peregrino podia deixar seu dinheiro na igreja do templo e depois pegá-lo em Jerusalém. Não tinha perigo de ser assaltado. Quer dizer, uma inteligência fantástica de criar isso aí, né? Porque se a pessoa sair uma mala de dinheiro, quantos 1000 quilômetros, quantos dias, meses de caminhada, sendo atacado, é isso aí, né? Então, eles davam a carta de crédito assinada, um sinete, tudo certinho, a pessoa dava a sua carta, chegava lá, tirava, e aí começaram as grandes transações. Então, basicamente, tem muita lenda deles, muita coisa, é isso que eu estou falando, muitas teorias até hoje de conspiração dos templários. Realmente foi uma ordem muito poderosa na Idade Média, templária. Quantas foram as cruzadas? Não me lembro, 5 ou 6? Eu acho que catalogadas, acho que foram 5, parece. Eu sei que a quarta foi das crianças, saiu aquela banda de crianças. Eu não sei, vamos ver aqui. aqui. Acho que é quinta ou sexta. E qual a segunda ordem? Hospitalários. Era uma ordem militar também, católica, cujo nome completo era Cavaleiros da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. Foi estabelecida em 1080 ou mesmo antes, por um grupo de comerciantes de Amalfi, na Itália, para oferecer proteção. Os hospitalários prestavam serviços médicos aos cristãos que estavam. Então, como se fosse o SAMU da época, né? Chamava o SAMU, eles prestavam com o tempo, né? Lógico, com o tempo, só cuidar dos doentes não resolvia a situação do Oriente. Então, eles passaram a ser militar também, ajudando os templários também. Todas essas ordens, poder também, além de ajudar, ajudavam nos combates também. Então, essas foram as duas ordens que nasceram da primeira cruzada. O negócio vem de longe, viu, gente? Vem de longe. Qualquer coisa, a faca estava a espada já estava pronta, né? Então, a segunda cruzada foi em 1147. Foi convocada pelo Papa Eugênio III e foi chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, quer dizer, juntou França e Alemanha, com o objetivo de tentar novamente pegar as terras que foram conquistadas na primeira cruzada. Olha para você ver, cantar, tal, aquela luta. Então perdida para os turcos, que se reorganizaram e aproveitaram a retirada do Império Bizantino do cenário da guerra para reconquistar aquelas terras, falamos há pouco. Essa expedição foi um fiasco, a segunda, e Jerusalém termina por cair na mão de Saladino I, sultão do Egito. Então, perderam vergonhosamente. Isso foi em 1147. Em 1189, foi a terceira cruzada. 1189. Que houve um embate entre o rei Ricardo Coração de Leão e o sultão Saladino, que resultou em um acordo, onde Jerusalém permaneceria sob a posse dos muçulmanos e os cristãos poderiam peregrinar livremente pelas terras, desde que não portassem armas. Mas aí a história continua, né? Foram 7 cruzadas. Então, eu não vou me alongar em todas, porque a gente só quer saber o sentido. Aí a história geral que vai daí. Falei só a terceira. Então foi a quarta em 1202, a Cruzada das Crianças em 1212, a quinta cruzada em 1217, a sexta cruzada em 1228 e a sétima em 1248. Então sempre essas foram. Então essas cruzadas foram muito interessantes. Por quê? Não deixou também de mexer com a cultura, com a convivência da Europa com o pessoal lá. Sempre leva, hoje a gente vê, por exemplo, quando a gente recebe imigrantes aqui, por exemplo, um pouco da cultura deles, nós assimilamos também. E eles assimilam a nossa e nós assimilamos a deles também. É isso aí que nós vamos ver lá na frente sobre a transmigração dos povos. Eu acho que aí é uma coisa das mais importantes que existe em termos espirituais. Por quê? Porque é uma forma
de acabar com o egoísmo de um país ser nariz em pé, que se julga melhor que os outros. Eu estou vendo na Europa agora. O que eles fizeram? Estão cercando tudo em prol do orgulho e do egoísmo. Não se mistura. Mas não tem como. Estão recebendo imigrantes da Líbia, árabes, estão chegando e vai realmente miscigenar, vai se misturar e as coisas, é essa a função. Todos os povos, um só Senhor, todos, esse aí. Por quê que alguém se julga melhor que o outro porque nasceu na Europa do que um que nasceu lá na Libéria? Por quê? Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, porque talvez aquele aristocrata hoje que está lá num país famoso, rico, vai nascer como um pobre lá na Libéria, passando fome lá. A própria evolução Exato. Exige isso, porque é a roda de Sansara, vai e volta, não com o objetivo de castigar, mas de aprendizado, para as pessoas virem. Por quê? E abrir horizontes, Ideias novas chegando no lugar que está com a mesma ideinha. Então, porque mesmo esses que chegam lá, que vão nascer no pobre, mas tem a bagagem, ou já estudou em algum momento, vai levar algum tipo de conhecimento. É o mesmo conhecimento que os capelinos trouxeram para nós quando chegaram aqui para ajudar a nossa evolução. Quando a gente estava saindo do Homo sapiens sapiens, né, tudo, ficavam milhões de anos aqui marcando o passo, chegaram eles, foram degradados, né, lógico, não como castigo, vocês vão ajudar aqueles lá. Vieram para cá, se adaptaram, chegaram e foram trazendo aquilo que estava dentro, como reminiscências dele, foram ajudar lá na Suméria, com a agricultura, que possibilitou o Egito tornar-se, né, no meio da África, fazer do Nilo um espetáculo ali, nunca eles passaram fome ali, então, tudo aquilo ali. Então tudo isso aí tem uma fase boa. Então nós vamos ver que tudo isso aí, o rescaldo, mesmo sendo que nós vamos ver lá no final das cruzadas, sendo uma coisa anticristã, como diz a Emmanuel, mas não deixou de trazer coisas boas também. Sim. Porque é aquela história, né? Jesus não perde a oportunidade, né? Do saco de limão ele consegue fazer uma pequena limonada, deixa alguma coisa, respeitando-se o livre-arbítrio das pessoas, deixa-se alguma coisa para de bom que as pessoas possam usufruir. E é assim que vai ser na evolução. É o que você falou, as coisas, esse encontro de culturas é muito importante. E até hoje, o país mais fechado do mundo, que foi a China, já não é tão fechado mais. Já recebe pessoas, tudo. Eles também saíram no claustro também, já estão aí, os Aleph está cheio de chinês aí. É isso, esse intercâmbio é que faz as coisas acontecerem. Então, por exemplo, a espiritualidade da China, o Tao, lá que nós vimos aqui, Tao, né? É muito importante. O Confúcio trouxe coisas fantásticas, né? Fantásticas para a gente. Então, tudo isso aí vai levando e o caminho está seguindo, o caminho evolutivo. Para a gente ver, tudo isso que está acontecendo lá, acontece agora. As guerras que aconteceram lá, acontecem agora. Então, mas lógico, agora o conhecimento vai ser cada vez mais, as pessoas vão chegando a uma conclusão. Por exemplo, como na Irlanda, protestantes e católicos se matavam agora, no século XX, se matavam mesmo. Fazia uma passeata de católico, os protestantes faziam outra e ali encontrava e matavam, né, uns aos outros. Deu uma trégua. Então essas coisas devagarzinho vão chegando. Agora, por que a gente tem que assistir, ver isso aqui como se fosse um filme na vida da gente, assistir? Porque a gente tem que ver que muitas coisas que aconteceram lá ainda acontecem aqui e que nós não podemos ser copartícipes de quaisquer dessas coisas. Ou seja, das pessoas, do fanatismo religioso, por exemplo. Isso é um absurdo. É uma das tragédias do mundo atual, é o fanatismo. Lógico, o fanatismo, qualquer que seja ele, esportivo, político, religioso, não vale a pena, não vale, não é uma boa, porque a pessoa fecha, acha que só ele tem razão, é o orgulho e o ego juntos ali.
O resto ninguém sabe nada, só eu sei, só tem que ser assim, não é assim que funciona. Então a minha religião é melhor, você vai para o inferno, só a minha que é boa, não é assim que funciona. Então, como somos pensadores livres, né, que a doutrina espírita realmente nos proporciona isso, nos mostra que nós somos não presos a uma religião. Nós temos uma doutrina que nos dá base para seguirmos, mas não obriga e não impõe nada, que é a coisa mais bonita que existe isso aí. Dá o livre-arbítrio, ela nos dá bagagem para que nós possamos exercer nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha, sempre usando as 3 palavrinhas mágicas: razão, lógica e bom senso. É assim que funciona. E a vida nossa funciona dessa maneira também. Tudo aquilo que foge disso vai destrambelhar. Abordando todos os aspectos, científico, religioso e filosófico. Tudo. Tudo. Então isso aí que a gente vê que estamos evoluindo. Então a chegada da doutrina espírita foi uma coisa fantástica. Não tenho dúvida disso. Foi muito interessante para exatamente essa abertura de consciência. Que somos consciência, né? Lógico, o espírito, ligado à consciência maior, suprema, que é Deus, que é nosso Criador. Então é isso que a gente vê. E a gente automaticamente, nós vamos com que intuito que nós estamos aqui na Terra? Para combater o mal da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Porque o egoísmo, ele leva à perdição. Porque você quer tudo só para mim e não quer para você. Então, se é para você, não serve, tem que ser para mim. Está errado. Sendo a brevidade da vida. Ontem éramos crianças. Aí, hoje já não somos crianças mais. Temos jovens, temos adultos e temos idosos. É a caminhada. Então o importante é isso, é durante a caminhada que nós possamos fazer as nossas modificações para que o final seja um oásis, que a gente possa ter uma água limpa, fresca e uma sombra para nós descansarmos no final. Esse é o objetivo. Estamos atravessando o deserto. Então, modificando, acertando, agradecendo. E quando agradece, as portas se abrem. Que portas se abrem? As nossas portas do coração. Quando você é grato, você vai ter, poxa vida, quantos não têm o que eu tenho? Quantos queriam estar aqui e não estão? E eu querendo, não contente com o que tenho, eu ainda quero mais, e mais, e mais. Quer dizer, egoísmo puro. E o egoísmo, o mais interessante é por coisas materiais, apego a pessoas, apego a bens, e vão ficar tudo aqui. As famílias podem ser famílias fortuitas que estão aqui e não vão ser agregadas. Aquelas que brigam, às vezes nem são famílias espirituais, que com a morte vão cada um para um lado e segura, cada um fazendo a tua parte. Quando existe afinidade, sintonia, sim, aí as coisas seguem. Mas quando não existe, são provações, ou do pai ou do filho. São verdadeiras provações que chegam, cumpriu a provação, acabou. Provação de um, expiação de outro. Então, esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Nos melhorarmos da nossa caminhada, sem assimilar culpa, gente. Isso é muito importante a gente. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a gente tomar. O que é o arrependimento sincero? Eu fiz, está em desacordo, tenho certeza que foi em desacordo, mas não vou fazer mais isso, em hipótese alguma. Está arriscado. É o primeiro passo de me reencontro com o Criador. Eu vou pedir forças, porque nós sabemos que as leis que regulam é lei de causa e efeito. Tudo aquilo que foi lesado tem que ser reparado. Então, vou pedir forças nesta ou em outras para que eu possa reparar, mas já no sentido que eu não vá fazer mais aquilo. Esse é o importante. Então o arrependimento é fundamental? É. Carregar culpa? Não. Porque a culpa trava. Não adianta você ficar sofrendo por algo que você não pode ir lá e refazer. Então refaz daqui para frente, como diz Chico, né? Você não pode voltar.
para refazer, mas pode iniciar agora e fazer um novo final. Então é isso que é importante a gente, e a doutrina traz isso para a gente. Então as cruzadas, né, tiveram um fim, que nós vimos aí então, em 1248, foi a última, né? É isso mesmo, 1248. E essas cruzadas, a maioria, algumas com outras finalidades, que não foi a Terra Santa, né? Assim acabaram por os cristãos por perder o direito à peregrinação por Jerusalém. No fim acabaram. Aquilo que o Ricardo Coração de Leão tinha arrumado lá em paz desse que você acabou, virou bagunça de novo, né? E Luís IX, né, que foi São Luís, que ajudou na codificação, por incrível que pareça, tentou ainda retomar a cidade e converter os povos a que estava ocupando, mas acabou por desprender-se do mundo material devido a uma peste que assolou a região. Ele teve uma morte, podemos dizer, pestilenta, né? Foi pego mesmo, não teve como. A Terra Santa não voltaria ao poder da igreja, assinalando o fracasso das expedições. Então, quem foi Luís IX? Vamos abrir uma mensagem aqui, um pouquinho falar dele. Ele se tornou um personagem muito importante, não apenas por ter liderado uma das cruzadas. Quem? São Luís. Luís IX. Ou por ter sido canonizado pela igreja. São Luís foi posteriormente o mentor das reuniões mediúnicas que culminaram na codificação da doutrina espírita. Tem muitas mensagens dele no livro dos Espíritos e também no Evangelho. Caio, se a gente prestar bem atenção nos livros da codificação, quantos sacerdotes que tem ali? Quantos? Que viram do mundo espiritual que estavam errados. Coisa, gente, que tem de sacerdote, de bispo, de arcebispo, de frente, que colaboraram com o Não, mas são os missionários não que vieram aqui. Olha o Padre Amaro, né? Pois é. Padre Germano. Pois é, Padre Germano. Todos aqueles que, né, vieram. Então, muito interessante, né? É muito interessante. Agora, embora seja trazido por Emmanuel como um rei de práticas cruéis, Emmanuel fala que ele foi duro, né, e de selvageria, ele procurava tratar a todos com justiça. Ele era um rei justo. Errou, é penalizado. Não é, dava chance do contraditório, né? E foi extremamente religioso, defendeu a igreja de todas as formas, acabando por compactuar com as desordens religiosas, infelizmente, da época, por acreditar que estavam corretas. Porque faltava alguma coisa para entender. Ele era um rei, foi criado como um rei, aristocrata. Então, mesmo tendo aquele sentimento de justiça dentro dele, ele acreditava piamente nas pessoas, na igreja, principalmente na igreja. Que o Papa falava tudo, ele acreditava piamente. Então, por quê? Porque tinha aquele medo, né? Se você fosse contrapor a igreja, era excomungado. E a excomunhão era a morte em vida para as pessoas. Muitas pessoas morreram, se suicidaram até, e se definharam. Então, é a força da palavra da excomunhão, a pessoa assimilar aquilo como realmente uma tragédia, né? Então, mas não, aparentemente parecia que não havia compaixão e bondade em seus atos, mas a justiça é extremada. Ele era muito justo, e o justo às vezes, né, quando faz a justiça, quem sofreu a mão da justiça às vezes não fica feliz, né? Então aqueles que cometessem crime eram dadas punições mais severas, e aqueles que agissem corretamente tinham os benefícios. Entendeu? É os dois pratos da balança. Por isso, talvez, né, lógico, que o prato da balança, as coisas boas que ele fez quando encarnado foram maiores que as coisas negativas, né? Então, aí você volta aqui, que Kardec fala, que Jesus fala, não sei se não é, que um bem que você faz, pequenininho que seja, não é perdido. Está escrito em algum lugar que eu não me lembro. Não é perdido. Pequeno. Uma coisinha mínima que você faz, entra na tua conta. Isso é importante para a gente saber, né? E aí as coisas, né, vão chegando ao final. Agora, como falamos há pouco, como que as cruzadas influenciaram na mudança da Europa? Eu falei há pouco. Apesar de não terem, né, no final deles aqui, alcançado totalmente o objetivo religioso, as cruzadas promoveram grandes mudanças em toda a Europa, como a reabertura do Mediterrâneo, a navegação e o comércio europeu. Então,
É o que eu disse, sempre tem alguma coisa que vale a pena, né? Ô, gente, está indo muito rápido ou não? Porque aqui é o seguinte, se a gente entrar em detalhe, dá para ficar um ano aqui estudando. Só as cruzadas. Só as cruzadas, né? Então, aí é complicado a gente ver. Mas o que a gente pode notar é que a Terra, nós aqui, atualmente, desde sempre, nunca estivemos sozinhos. Os emissários de Jesus sempre estiveram, chegaram, estão chegando e irão chegar. Vão continuar chegando. Sempre que tem. Sempre deixam algo muito importante. É a missão deles. Missão, mas nem todos, né? O esforço foi muito grande aqui, né? O esforço é muito grande. Então, assembleias, né? Gente, vamos mandar isso aqui, vocês estão preparados para ir lá? Prepara tudo aqui, ó. Fulano, você vai com esse objetivo de fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem? Tudo bem. Chega aqui, o mundo abraça o egoísmo e o orgulho que está inerente em cada um de nós. Deixa de se dominar. Desvirtua. Quantas vezes nós nos deixamos dominar pelo egoísmo também? Quantas vezes? Ações, né? Ações. Situações levam, né? É muita coisa para a gente pensar, né? Então, os emissários chegam lá, é a mesma coisa de um gerente, chega lá e fala, poxa vida, eu mandei você fazer isso, você fez totalmente ao contrário, né? Diz aqui, você teve uma inabilidade tremenda, de muitos missionários, o Alemão faz aqui, lamento a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor, que partindo olha que lindo isso aqui, que partindo dos espaços saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam na terra a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio que foram conduzidos. Aí o meio influencia ou não influencia? Se a pessoa é fraca, tem espíritos nobres que nascem num lar, num lugar horrível e se sobrepõem. Eles ajudam os pais e a comunidade, mas a maioria que vem é expiação e não consegue. Aqueles que sobrepõem praticamente são missões, ou seja, né, provações. Então, o livre-arbítrio acontece e as pessoas... Então, a riqueza, o dinheiro, dizem que o dinheiro é uma provação muito pior que a pobreza. Muito. Porque te dá o quê? Poder. Te dá poder de vida e morte sobre as pessoas. De vida e de morte. Matam, se sentirem ameaçados, matam. Quantos reis, quantos papas foram mortos, assassinados por outros que queriam o lugar daquele papa? Vê na história para vocês verem da igreja. Poder. Reis que mata o herdeiro para ser o próximo, mata o sobrinho porque tem o tio, o único que é o sobrinho, se ele morreu, o irmão que vai ser o rei. Então, tudo isso aí. Só que isso aí, como disse nosso amigo Renato, está na nossa contabilidade espiritual. As coisas boas e as coisas ruins. A contabilidade não nega. Chega numa hora lá, você tem que apresentar o balanço, os débitos e os créditos. E aí que não tem como escapar. Porque se tivesse gravado em algum lugar, ó, vou tirar aqui, vou pôr no cofre lá, e estou limpinho aqui. Não adianta. Né? Se pudesse apagar, deletar. Deletar, não? É indeletável nossa vida, né? Então aí você já viu, né? É complicado. A vida da gente não é fácil. Então, lógico que Jesus nunca, um minuto ele desanimou com a gente. Em hipótese alguma. Nunca desanimou, sempre está vindo. Por quê? A noção de tempo, por isso que a gente tem que ver, é muito relativa. Tempo da Terra é um, tempo do espaço é outro. Lá, um piscar de olhos, de repente são séculos aqui. E aí, está indo, né? Então,
a gente vai levando devagarzinho e vamos... Nossa, hoje está adiantando, viu, gente? Porque não tem mais o que falar. O que vocês leram aí? O que vocês falam? O que faltou aí, Mariana, dos emissários? Ou de alguma coisa aí? Eu acho que eu falei tudo, assim, en passant, né? Então, os emissários chegando. Falando de emissário, lógico, um dos mais importantes foi Kardec. E Kardec conviveu praticamente com o Camilo Flammarion, e vários outros. William Crookes, lá da Inglaterra, são cientistas, né, que vieram realmente dar esse banho, né, de filosofia pura, que realmente mudou a face da Terra. Está mudando, porque hoje nós podemos ser, pela internet que veio como o maior meio de divulgação. Eu acho que o Espiritismo tiveram duas coisas fantásticas: a queima dos livros em Barcelona e a propagação da internet, que despertou. Hoje, os ideais espíritas estão no mundo inteiro. E nessa transmigração de povos, hoje em todos os países do mundo existem espíritas, principalmente brasileiros, que estão levando, sempre levam essa mensagem, não da religião espírita, não é, gente, é doutrina espírita. Tem brasileiros que estão fundando centro espírita fora da cheio. Não é? É, ué. Tem um amigo nos Estados Unidos que frequenta um centro lá, é o seguinte: é alugado, porque não tem, lá se aluga. Então, na segunda é de uma coisa, terça para eles lá é 2 vezes por mês, eles alugam o espaço para fazer as reuniões. Aonde isso? Nos Estados Unidos. Na região de Boston. Sim. Lá. Então, é isso aí. Levando. E quando você vê esses filmes dizendo aqui que não é nada espírita, mas é tudo espírita, que mostra a vida após a morte, dizendo, vai desmistificando as pessoas. Sementinha, né? São sementes. Tá... E a geração que está chegando agora já é uma geração que já vem pronta para receber isso aí. Já vem com fertilizante. É terra boa, terra roxa do Paraná, boa, com bastante adubo, põe ali, ó, bomba. Facinho de receber. Então, não tem como escapar da evolução. Né? Então, isso é importante para a gente saber. Então, seguindo, vamos falar sobre a pobreza intelectual. Grande parte da população medieval era analfabeta, não tinha acesso a livros. Como era de se esperar, a educação dentro da cultura medieval da época desenvolveu aonde? Que base? Dentro dos mosteiros, dos conventos, a base religiosa. Os pequenos frades beneditinos que davam catequese, junto com as catequeses também, né? Com os dogmas, aquelas coisas, quer dizer, mas pelo menos sabiam ler e escrever, aprendiam a ler e escrever. Já a lavagem cerebral é a mesma coisa que fazia, a Santíssima Trindade, a excomunhão, isso, mas aquilo que a igreja tem que fazer, tem que ser, aquilo ali já era inculcado dentro da cabeça, né? Então, a cultura medieval, ela é caracterizada por quê? Pela influência da Igreja Católica sobre todas as culturas greco-romanas. Pegava e foi abraçando o que tinha da Grécia e de Roma, a Igreja foi adaptando também, né? E a germânica também, que é muito grande, a cultura germânica. Então, durante a Idade Média. Nesse contexto, estende-se como cultura todas as atividades relacionadas à educação, ciência, filosofia, arquitetura, música, entre outras. Então, quando falava em cultura, abrange tudo isso aqui. Então, quantos compositores famosos, né? Pintores fantásticos que vieram, né? Tudo isso, nós vamos falar do Renascimento a respeito disso aí, né? Então, a Idade Média foi até 1453. A gente... De 476 até 1453, é o período da Idade Média.
Quer dizer, foram 1000 anos de escuridão, podemos dizer assim. Também chamada a Idade das Trevas, que realmente o povo sofreu, né? Mas também, espiritualmente falando, o povo colheu também as barbaridades do passado, né? Não tenho dúvida também, né? Uma limpeza, né? Foi. E uma limpeza várias cíclica, que quando não era guerra, era peste, que vinha, destruía, que vai, volta, as pessoas vem a Inquisição, vem tudo, e vem a Covid-19 até o nosso tempo, e tudo, vem a influenza, vem a gripe da galinha, a gripe do porco, então, é isso aí. Agora é a dengue. É dengue, a chikungunya, né, engraçado, acho que eles tomaram vacina da Covid-19, né? Não tinha nada de Covid, acabou a Covid, veio tudo. Estava se fortalecendo, né? Sim. Então, e está matando, pior que isso, né? É isso aí. Então, a Idade Média foi vista por muito tempo como uma época de atraso cultural, devido principalmente para essa interferência da igreja na produção científica. Gente, Copérnico, todos os grandes cientistas eram podados pela igreja, tudo aquilo que eles comprovavam cientificamente. Nós já estudamos na Gênesis aí, comprovado cientificamente, mas que batia contra. Tinha que ir para a fogueira. Galileu Galilei, gente, coitadinho, gente, teve que engolir seco. E assim, então, trevas por isso, por quê? Porque castrou praticamente a ciência e a filosofia, tinha que ser só dentro dos cânones da Igreja Católica, lamentavelmente, né? Cadê o quê? E também a visão negativa, né, das trevas pelas guerras e pelas doenças e as desigualdades sociais que eram tremendas. Praticamente não tinha classe média, eram os ricos e a plebe, pequenos artesãos que viviam miseravelmente viviam. Então, quando são retratados nos filmes, realmente os produtores dos filmes vão pesquisar, é aquilo mesmo. Esfarrapado de qualquer jeito, higiene zero, não tinha como. Morria por falta de asepsia mesmo, né? A maioria das doenças era falta de limpeza. Banho não tinha? Não existia banho, não vai longe. Diz que Dom João VI aqui no Brasil só tomou 2 banhos. O que mais vocês querem? Lá na Praia do Caju. E dentro de um barril. E dentro do barril. Dentro de um barril pendurado numa corda. Baixa o rei. Aí entrou dentro d'água, água salgada lá na praia. E volta. Foi o único banho da vida. O povo da França, por isso que gostava de perfumes. Mas até hoje, né? Essa também. A minha filha teve na França, ela disse que você entra na loja, as moças estão lá, nossa, impecavelmente maquiada, tudo, mas levanta o braço. Diz que não aguenta. Realmente. Ainda. De uma maneira geral, na Europa é desse jeito. Porque por causa dos perfumes. Mas põe perfume em cima de uma falta de banho, fica esquisito, né? Só de falar, vou tomar banho de novo, eu já tomei de almoço. O povo sabe que é bom, né? Eu nasci no país certo, eu adoro água. A vantagem do país tropical é isso, né? Aqui. Nossa, agora. Sim. Fartura. Tanto que você vai até Um pouco tinha a ver com o frio também da época, né? Frio também. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, chuveirão grande é muito raro. É chuveirinho de mão que você pega. Minha filha teve uma época lá na Califórnia, banho você segura aqui como se fosse uma ducha. A duchinha. Você, Na Europa com gatilho, você põe, tira. Tem chuveirão não. Não tem chuveirão não. Aqui você se esbalda debaixo da duchona. Luxo de brasileiro. Bom demais, né? Mas é assim. Mas então. Então entra na banheira, família reunida, numa banheirinha. Aí no banho coletivo, primeiro tomava o banho, estava ótimo, depois ia só no rescaldo. Então, durante a Idade Média, o conhecimento era pautado nas determinações da religião. É aquilo ali. O que a Igreja Católica falava que podia, fazia. Então, era a instituição socialmente mais influente. Gente, a Inquisição é a coisa mais terrível do mundo, já esquecemos aí, né? Você não poder pensar
contra aquilo que estava errado, isso é tudo errado. Se você tem um gato preto, às vezes o vizinho fala, é bruxa, você vai para a fogueira, porque você era bruxa, estava contra. Quantos médiuns foram queimados vivos durante a Inquisição? E aí a Inquisição continuou, gente, não acabou com a Idade Média, não. Veio acabar em 1800 e pouco. 1600 e pouco, dizem. 1826. A última, né? Porque a Espanha... Foi extinta, não, mas ainda teve condenação depois. Teve. Foi extinta pela igreja, foi em 1826. Isso. Mas ainda houve condenação depois. Usando o código deles. Ser né? revogada, Agora, espiritualmente falando também, né? A gente tem um livro do Miramês que chama Viagem Astral. Espetacular. E dentre essas viagens que você fez aqui, tem um Papa, eu até preciso levar, eu tenho esse livro aí, um Papa, tem o nome dele, que reencarnou no Brasil, no Nordeste, numa miséria tremenda, onde ele engravidava filhas, toda uma loucura. Um Papa Da época lá, antiga, que veio, e Miramês conta que ele foi no Brasil. Tem uma história. Esse livro é muito interessante, viu, gente? Um dia que vocês puderem ler. Viagem Astral. Muito bom mesmo. Põe na fila. Eu na fila minha já não sei que jeito que eu vou ler. Eu vou reler, viu? Né, mulher? Não vai dar tempo. Eu espero que lá no outro plano Tem. eu tenha o direito de acessar a biblioteca. Só dessa aqui não vai dar não, né? A lista daqui. Eu já estou com vontade de fazer a minha inscrição na biblioteca de lá, viu? Ou é muita pretensão? Você pode levar uma amiga. Deve ser pretensão, né? Merecimento, né? Vamos combinar de fazer um grupo de estudo lá? Boa ideia. Quem sabe daqui 50, 100 anos a gente fala, vamos chegar lá em Pouso Alegre para ver como é que está lá aqui, tá diferente aqui, vamos Vim aqui no centro. participar do centro, né? O centro com certeza vai ser. Tá todas as mãos, vem tudo bonitão. Tudo bonitão, tudo jovem, sem rugas, sem cabelinho preto. Muda de assunto. Sem gravado de cabelinho. Muda de assunto. Gente. Meu Deus. Mas isso é bom, é gostoso a gente falar isso, porque é um meio de se desmistificar também a morte, né, gente? Porque é uma coisa. Nós temos que encarar com naturalidade, por mais que doa. Doer não dói, né? Vai doer a perda dos outros, que a gente sofre mais com a perda alheia do que com a nossa mesmo, né? Ela é real, né? Ela tá presente. Agora, outros vão sentir a nossa partida, mas a gente vai partida mesmo, o único problema que a gente tem que preservar é estar preparado. O que é o preparo? É limpar o coração. A primeira coisa simples. Vai dormir? Está com raiva de alguém? Perdoa, manda luz, e se eu morrer agora? Trabalhar o nosso apego, né? E trabalhar o apego. Trabalhar o apego. Isso é fundamental para a gente ver. Então, esse os pergaminhos, gente, Emmanuel fala aqui, que eram muito caríssimos. E estava na mão de quem? Quem eram os copistas? Da igreja. Da igreja. E livro, nossa, era muito difícil. Nossa Senhora. Então, tudo ali nascia em função da igreja. As pessoas não tinham acesso aos livros, né? Não. Fechado. Então, pouquíssimas pessoas, só Fechado. os padres, os monges, Clero que tinham, o clero que tinha acesso à Bíblia, aos ensinamentos. Eles que interpretavam para a população. Ninguém tinha, nem os nobres tinham capacidade, não. Tanto que cada castelo, cada nobre tinha lá o seu capelão, tinha aquilo ali que vem costume até hoje, né? Os capelão do exército, capelão da coisa, capelão tem. Então, eles que tinham interpretado. E aí, de acordo com eles, era de acordo com o pensamento deles. E tinha as regras, não pode falar isso, tal. Tinha que seguir. Então, foi uma geração engessada, né? Filosoficamente falando, éramos todos engessados. Aqueles que ousaram, muitos morreram e outros tiveram que se calar. Deixaram escritos muitas coisas que foram depois
descobertos depois, mas infelizmente é isso aí. Então, as escolas, até o século XII, eram praticamente nos mosteiros. Ali onde tinha um convento, um mosteiro, tinha uma escola. E não era todo mundo que ia, não. Se um daqueles escravos, lá, pode dizer assim, os súditos, brigou ou não deu a parte da colheita para o feudatário lá, era castigado, o filho não vai para a escola, não vai aprender. É assim que se via. Então, era um regime de escravidão mesmo, né? Então, a ciência, por exemplo, aqui, esse item aqui vale a pena até ler, gente, o último que eu vou ler para vocês, que é muito interessante, a parte científica da Idade Média. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas pela teologia. Então, senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII. Sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes, como a de Paris, de Bolonha, que serviram de modelo para outras que vieram de Oxford, Coimbra e Salamanca. Quer dizer, os pontos sempre existiram para contrapor isso aí. Vieram devagarzinho, com novos pensamentos, e aí as coisas foram clareando devagarzinho. E aí chegou. Então, gente, nós passamos, que coisa, eu acho que com todos os defeitos nossos ainda, hoje, nós estamos no quase paraíso, se comparar com a vida social que a gente tem, com a vida, com a higiene, né? Medicina, tanta educação, né? Tantas coisas, facilidade que nós temos. Então, eu acho que realmente muita coisa boa aconteceu e está acontecendo, a despeito da mídia que já joga porcaria para a gente ver, né? Então, isso aí é um caso que a gente tem que se vacinar contra isso. Mas a gente pode selecionar. Mas para selecionar tem que ter conhecimento. Conhecer alguma coisa. Se não, se fez a tua cabeça que aquilo ali tem que ver aquilo ali, ninguém muda. Se a própria pessoa não começar a falar, mas isso aqui está errado, e perguntar, por que você acha que está errado? E você falar, isso ajuda. Se não, vai ser um bando de cordeirinhos manipulados, enquanto viverem aqui, lamentavelmente. Vão aceitar como certo aquilo que está errado. E é o certo para eles. O pessoal não fica na frente da TV hoje vendo o tal do BBB? Que é a degradação humana total que existe. Degradação humana, vocês o termo. Degradação humana. Um bando de pessoas lá vendendo o corpo, vendendo situações e a fauna aqui louca para ver aquilo ali, se satisfazendo com aquilo ali. Da mesma coisa, sabe o que é? Os espíritos viciados que grudam no viciado aqui para aspirar, para sentir o prazer daquele que está sendo a coisa. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Obsessor e obsediado. Agora, a hora que devagarzinho for acordando, ver coisas boas. Tem muita coisa boa para se ver, sim, gente. Tem muita coisa boa. Hoje tem internet, coisas fantásticas. Você quer conhecer o Louvre de Paris? Você entra aqui, você passeia no Louvre inteirinho. Você quer ir lá na Capela Sistina, você vê tudo que tem lá, as paisagens, tudo certinho lá. Você vê tudo. Agora, você ficar vendo BBB e brigando por causa do Palmeiras e Corinthians, pelo amor de Deus. Aí não dá, né, velho? Pode ver da Atena também. Ou ver o da Atena também, né? Pelo amor de Deus. Aí, meu filho, aí não tem jeito. Aí você vai dormir com o coração. Aí você vai dormir e para onde você vai dar de sono? Você vê tanta coisa aqui que você vai lá para um Brau Grosso. Vai estar lá brigando, roubando, correndo, os espíritos correndo atrás de você, tendo pesadelos horríveis. É por quê? Porque pensa essa porcaria. Agora, ler um bom livro, ver um filme bom, gostoso. É isso aí. Aí eu assisti no YouTube essa semana Nada é por Acaso, da Zíbia. Está livre no YouTube já, sabe? No Prime tem que alugar, lá no YouTube está de graça.
Muito bem filmado, viu, gente? Muito bem filmado. Só que, lógico, pula muito o livro, né? Pula muito, porque o livro tem 400 páginas, parece. Todo Então, filme que é de livro. de livro, porque o livro é de uma hora e né? pouco, entendeu? Então, é interessante. Interessante. Sempre quer dizer, interessante. Mas para nós é tudo normal, né? Até lá. Os acertos. Mas para quem não conhece, é uma sementinha que planta. É uma semente. Isso é importante. Então, a literatura espírita, os romances, fala muito das romances espíritas, né? Para mim, mais não satisfaz mais. Não. Mas para quem está começando, é muito excelente. Eu comecei lendo um romance das Ilhas. Mas quem que não começou a ler romance? Aquele livro Matuto. Foi o mesmo livro. Então isso aí é normal. Então é o despertamento, né? Começa assim, então é assim que funciona. Então é isso aí. Então vale a pena assim a gente ver e vamos que vamos. Ok, gente? Então estamos encerrando. Alguma questão para levantar? Semana que vem, então nós terminamos o 19, que vamos ver o Renascimento. Já vai terminar o Renascimento e a transmigração dos povos e o fim da Idade Medieval. Então aí ficamos assim então. Então vamos ouvir a prece de encerramento, agradecendo por esses momentos que estamos aqui. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ouvindo seus ensinamentos e aprendendo tanto com a nossa história. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que fluidifique a água que você vai beber na sua casa e que ela seja para a gente um remédio que nos auxilia, nos fortalece e cura todos os nossos males. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Pessoal, boa tarde, até a próxima quinta, se assim Deus o permitir.